Em meio às guerras, ficar em paz. Aleluia, Jesus. Compartilhe com mais alguém essa live. Glória, glória, glória. É que a tua presença me faz. Glória, glória, glória. Compartilhe com alguém essa live. É que a tua presença me faz. Glória a Deus. Que tem ou alguém que sempre fica quando tudo só pior. A paz do Senhor. Vamos estar com a última pregadora do projeto Geração Eleita, que não deu para fazer, mas vamos fazer hoje para a glória de Deus. Missionária Cristina, glória a Deus. Vai entrando aí, compartilhando com alguém, que vai ser bênção para tua casa, para tua família. Eu creio nisso. Paz do Senhor, missionária Thalita. Paz do Senhor, missionário. Eu acho que é missionário profeta Alessandro. Aleluia. Vem comigo dando glória, porque Deus está aqui. E aonde Ele está, algo tem que acontecer. Eu vou colocar um louvor aqui que eu gosto muito dele. Esse louvor ele foi lançado há pouco tempo. Muito lindo esse louvor, e eu me identifiquei muito com esse louvor, muito, muito, muito mesmo. Louvor de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero que vocês ouçam nessa tarde, tá? Glória a Deus. Partilhe com alguém enquanto a missionária Cristina chega. A missionária Cristina ainda não chegou. Construir uma casa do zero é muito mais fácil. Missionária Angélica, chama a missionária Cristina aí pra mim, por favor. Alguém menciona ela, que ela vai pregar daqui a pouco aqui na live. E eu entrei antes de dar 3 horas. Tem muita coisa errada pra consertar. Glória a Deus. Medite nesse louvor. A obra vai ser demorada e difícil, eu Glória, sei. glória, glória a Deus. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário. Mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passava tá velha, tá ruim, tá toda Glória a quebrada. Deus. Já não existe mais Espírito afiação. Santo da Tá verdade. sem energia, sem manutenção. Começa urgente a essa obra, reforma gente. em mim. E as portas da Glória, casa e glória, até as glória a janelas Deus. estão destruídas, elas já não fecham. Santo, E isso santo, facilitou santo, para o santo, inimigo santo. roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Glória, Se tem em glória, suas glória, mãos, glória a Deus. tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Obrigada, Começa a Angélica. obra em mim e faça com que minha casa seja sustentado com tua presença. Aleluia. Sustenta essa casa. Seja a tua palavra firmada no Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus. Toma essa live nas tuas mãos, Senhor. Toma as pessoas que aqui já entraram, a palavra que vai ser ministrada agora. Senhor, eu te peço, como acredito de tudo, diminua a nossa surpresa por um minuto, pelos cantos, que a honra e a glória do Senhor.
nessa tarde. Demos louvor a Ti, porque o Senhor merece. A Tua soberania, a glória, a honra é para Ti, Deus. Pessoas entraram aqui precisando de uma resposta, precisando, aleluia, de algo da parte do Senhor nessa tarde. Pai, no nome de Jesus, começa a reforma em nós. Retira tudo, Senhor, que atrapalha o seu trabalhar, atrapalha o seu agir, Senhor, dentro da própria casa. Pai, no nome de Jesus, toma nas suas mãos, tira toda distração. Daquilo, Senhor, roubar toda a palavra. Pai, em nome de Jesus, vai jogando por terra. Abençoa a casa da tua serva que aqui está, que vai estar ministrando a tua palavra. Abençoa teu filho, teu esposo. Senhor, das suas mãos a vida dela, como a minha vida também, a vida de todas as pessoas que aqui estão. Senhor, abençoa nessa tarde, porque nós cremos que o Senhor tem algo para liberar sobre a nossa vida nessa tarde. No nome de Jesus. Que as portas de glória a Deus. Pai, Senhor, missionária Cristina. A paz, Stephanie, a paz do Senhor para todos nesta tarde. Deus seja louvado por este dia. A gente fica se ajeitando porque tá tão frio aqui que a gente fica com a touca na cabeça. Tá muito frio. Mas Deus seja louvado por estarmos aqui, por esta oportunidade na presença do nosso Deus. Amém? Eu já agradeço a confiança, o carinho da nossa irmã Stephanie, o pastor Renato, que está sempre aí confiando no nosso ministério e nos convidando para esta obra. Amém? Você vai louvar ou já pode começar? Não, pode começar. Pode? Amém. Quando a Stephanie fez esse convite, né? Acho que foi uns 2 meses atrás para esse projeto, né? E eu fui orar ao Senhor e pedir uma palavra para ele. E acho que uns 15 dias antes, né? Uns 15 dias antes do meu dia para ministrar, que não deu certo por conta da internet, o Senhor tinha me dado uma palavra que se encontra no livro de Neemias. Meus irmãos, vamos falar eu quero falar de chamado nesta tarde. Eu quero falar de pessoas que foram escolhidos para um grande propósito nessa terra e que deram ouvido à voz do Senhor, né? Nós somos uma geração eleita. Você é eleito, você é chamado pelo nosso Deus. Mas eu quero falar de alguns personagens na Bíblia que também foram chamados para uma obra e deram ouvido, aleluias, ao Senhor, né? Mas tiveram discernimento de como fazer a obra, porque a obra do Senhor não é relaxadamente, né? Mas é com ordem, decência e discernimento e direção do Espírito Santo, né? A gente não decidimos fazer a obra sem a direção e sem a permissão do Pai. Fazer por fazer, não. A gente primeiro ora, a gente primeiro escuta a voz do Espírito Santo, Deus falar, Deus confirmar os nossos corações, e aí sim a gente realmente colocar a mão no arado para que a gente venha fazer a vontade do Senhor, mas que a gente venha fazer com ordem e decência, amém? E eu quero falar de um personagem hoje que é Neemias, né, que teve uma obra ali na sua mão para ele executar e ele fez com excelência. Amém? Ele fez direcionado. Livro de Neemias, capítulo 1. Eu já vou adiantar os versículos para a gente ganhar tempo. Eu vou começar a ler do capítulo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei em mim e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos
pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teus servos. Lembra-te, pois, da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, não transgredirei, eu vos espalharei entre vós. E eu quero ler aqui já, pular para o 11, que diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, essa palavra é extraordinária. Quando eu estava pensando o que eu ia trazer, né, para essa mensagem, para esse convite, né, onde a Stephanie tinha colocado ali um propósito, né, geração eleita, fui perguntar ao Senhor o que o Senhor ele queria transmitir para a igreja, mas primeiramente para mim, porque a primeira mensagem corta para nós que a recebemos. E o Senhor ele trazia muito Neemias, o Senhor trazia muito Neemias ao meu coração, né? Neemias, como todos aqui já sabem, Neemias ele fazia parte de Jerusalém, de Judá, de Israel, era conhecedor dos mandamentos, das leis de Moisés. Mas Neemias, ele estava no palácio. Neemias, ele era copeiro de um rei. Tudo quanto aquele rei ele ia comer ou beber era passado primeiramente pelo copeiro que era Neemias. Neemias ali ele tinha um cargo, né, dentro daquele palácio. Agora a palavra de Deus vai dizer que Neemias dentro daquele palácio, ele recebe, aleluia, notícias através dos seus irmãos Anani, que agora ele chega até Neemias para relatar, para contar o que estava acontecendo em Jerusalém, o que havia ocorrido sobre aquele povo. A palavra de Deus vai dizer que agora ele traz a notícia sobre Neemias e diz, os muros foram derribados, as portas foram queimadas, aquela estrutura que eles tomavam como uma proteção para as cidades, porque as cidades antigas, a maioria delas, todas tinham muros, meus irmãos, naquela época, e eram vistos como proteção para as cidades, para que, aleluia, os inimigos, né, quando fossem invadir ou fossem atacar, aqueles muros, ele representava como se fosse proteção. Claro que a maior proteção não eram os muros em si, mas era a mão de Deus sobre aquele povo. Mas ainda assim, naqueles tempos, era necessário ter esses muros, era necessário ter esses portões sobre as cidades. E agora a palavra de Deus diz que o povo, louvado seja o nome do Senhor, andava segundo mais a sua vontade do que a vontade do Senhor. Agora, a palavra de Deus diz que foi necessário Deus permitir aqueles portões serem queimados, aqueles muros serem derribados. Por quê? Porque Deus, aleluias, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, chamando a atenção do povo. Oi, irmão, espera só um pouquinho. Oh, meu Deus, eu não acredito que estão aqui no meu portão gritando. Espera só um pouquinho, irmãos. Oi. Irmãos, fica aí ligado, Glória. A gente vai falar em nome de Jesus. Já está falando. Eu é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Irmãos, perdão, é que o carteiro chegou aqui e o meu filho, ele estava trabalhando e não estava ouvindo, mas ele desceu. Perdão aí. Vamos Amém, continuar amém. com a mensagem.
Amém? Então, como Amém. eu estava falando, a palavra de Deus, ele fala que aqueles muros, eles foram necessários ser derribados, as portas serem queimadas. Muitas das vezes nós não compreendemos a forma que Deus, ele faz, ele permite para chamar a minha e a tua atenção. Às vezes vai ser na destruição, às vezes é o povo sendo levado cativo. O povo havia sido levado cativo, mas uma parte desse povo não tinha ido, uma parte desse povo estava em Jerusalém, mas agora o próprio Deus, ele permite as portas e os muros serem derribados. Por quê? Porque o nosso Deus, ele continuava chamando a atenção do próprio povo. Agora Neemias estava no palácio. Neemias, ali ele estava preservado de tudo aquilo que estava acontecendo na sua terra. Mas quando ele recebe a notícia do que estava acontecendo, na sua cidade, em Judá, em Jerusalém, sobre a vida do seu povo, Neemias agora chorou. Neemias agora se entristeceu. Neemias agora, louvado seja o nome do Senhor, ele reconheceu que por conta, aleluias, não do adversário, mas por conta do coração do povo, o próprio Deus tinha permitido, aleluias, toda essa situação. Meus irmãos, eu acho lindo nessa palavra, sabe o que me chamou a atenção? É que Neemias, ele vai orar. Neemias não se levantou, não se prontificou de imediato para ele dizer, eu vou lá e vou fazer esta obra, eu vou levantar essas muralhas. Não. Neemias primeiro, ele foi descer o joelho, ele foi colocar a cara no pó para ele. Olha só o que Neemias ele fez, meus irmãos, é grandioso essa palavra. Neemias foi pedir perdão para Deus. Olha que coisa extraordinária. Quantas das vezes eu e você erramos, aleluia, aí o barco enche de água, eu e você vamos pedir para Deus, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, entra nisso, entra naquilo, mas nós deixamos muitas das vezes de primeiro pedir perdão. Agora a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele se entristeceu, ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele viu que aquele povo, que também ele fazia parte desse povo, haviam, aleluia, pecado contra o próprio Deus, haviam deixado, aleluia, os mandamentos para agora andarem conforme a sua vontade e o seu querer. Então o inimigo, ele só quer uma brecha minha e uma brecha sua para ele entrar, louvado seja o nome do Senhor, e fazer aquilo que ele já, aleluia, já tem planejado contra as nossas vidas. Agora que o próprio Neemias, onde nós lemos no 4, vai dizer que ele chorou, ele se lamentou por muitos dias, e agora ele entra num jejum, agora ele entra numa consagração, agora ele entra em oração perante o Deus, e agora ele diz, Senhor, Deus dos céus, grande e terrível. Ele reconhece a soberania deste Deus, ele reconhece que esse Deus, ele é terrível, meu irmão, esse Deus, ele é terrível. Na época de Noé, aleluia, ele avisou, mas chegou uma hora que ele falou assim, toda esta nação eu destruirei, mas vou escolher a Noé, a tua casa e a tua família para eu preservar. Sabe por quê? Porque ele é terrível, ele cumpre aquilo que ele fala. Agora Neemias, ele vai dizer, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só, primeiro você tem que temer, primeiro você tem que obedecer, primeiro que você tem que reconhecer a soberania deste Deus, para ele agir, para ele, aleluias, intervir na minha e na tua vida. Mas primeiro eu e você temos que andar conforme os mandamentos do Senhor. No verso 6 ele vai dizer, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Aleluias, que hoje eu faço perante a ti, de dia e de noite. Olha só, meus irmãos, a palavra fala, ele esteve vários dias em consagração, em jejum, de joelhos dobrados. Agora a oração dele é,
Senhor, perdoa o teu povo, perdoa esta nação, perdoa porque nós pecamos contra ti. Meu irmão, no verso 6 está tudo aí escrito, ó. No verso 6 está tudo escrito, pecamos contra ti. O próprio Neemias, ele reconhece os próprios pecados do povo, aleluias, naquele tempo. Ele agora reconhece que o povo errou, que o povo deixou de agir conforme os mandamentos do nosso Deus, e por conta disso veio, aleluias, toda essa destruição. Agora ele vai dizer: de todo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos. Peraí, tinha uma ordenança, tinha mandamentos para se cumprir. Agora Neemias reconhece que o povo não estava cumprindo, o povo não estava andando em retidão ao Senhor, e por conta disso o próprio Deus, ele permitiu que aquele lugar ele fosse atacado, ele fosse destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Você tá entendendo, meus irmãos, que a obra, aleluias, ela é feita com seriedade, ela é feita com temor. Não adianta eu me levantar e dizer: ai, mas eu sou missionária. Deus não está preocupado, Deus não quer saber do título desta terra, Ele quer saber, aleluias, da posição, a forma que você se coloca para você fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver no livro de, logo à frente, no livro de Esté, meus irmãos, capítulo 4, 4, verso 16, vai dizer sobre a história de Esté, que Esté também ali foi escolhida, Esté foi escolhida para ela se levantar também a favor de um povo. Esté agora, quando sabe que ali havia um edito, um decreto contra a vida daquele povo, que era o povo dela, agora Esté, ela vai convocar o povo. No livro de Esté, capítulo 4, verso 16, está essa palavra. Agora Esté, ela vai convocar o povo, ela vai chamar o povo para que o povo se reúna, para que o povo esteja jejuando, esteja orando, esteja intercedendo. Mas para quê? Minha irmã, ela precisava se apresentar diante do rei. Você viu que Neemias, ele orou, ele buscou antes dele se apresentar diante do rei. E quando Neemias se apresentou diante do rei, ele não abriu a boca, não precisou ele abrir a boca. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já tinha se levantado sobre esta causa. Quando o rei avista Neemias, o rei agora já reconhece que não era o mesmo Neemias, que estava acontecendo algo sobre a vida de Neemias. A mesma coisa é com Esté. Esté convoca o povo para se unirem em jejum, em oração e se vestirem com roupas de saco. Sabe por quê? Porque Esté iria se apresentar diante do rei para interceder, para tentar, aleluias, intervir ali sobre a sentença que estava sobre o seu povo. Agora Esté manda o recado para Mardoqueu, que era o seu tio, e fala: prepara o povo, fala para o povo se consagrar 3 dias, porque em 3 dias eu estarei me consagrando. Você está entendendo que até para se apresentar diante do rei, a gente não pode se apresentar de qualquer jeito? A gente não pode ir para a guerra de qualquer jeito? A gente não pode fazer de qualquer jeito, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Moisés, aleluia, tem uma frase muito interessante, meus irmãos, que eu queria até compartilhar aqui. Fala assim, que Moisés, ele passou 40 anos achando que ele era alguém. Peraí, irmã, como assim? Porque ele estava dentro do palácio, ele era príncipe, ele foi criado, aleluia, no meio do conforto, ele foi criado no meio ali de tudo que não, aleluia, ele precisava, ele tinha falta de nada porque tinha tudo. Mas agora a palavra de Deus diz que, aleluia, que Moisés, ele vai passar mais 40 anos agora, quando ele mata aquele egípcio, e agora ele foge para Midian, e ali ele fica mais 40 anos ali, aleluias, buscando, cuidando, tratando de ovelhas, aleluias. Neste tempo ele passa a imaginar que ele não era mais ninguém. Sabe por quê? Porque ele havia perdido o posto dele de príncipe, ele estava ali como um fugitivo, e agora a palavra de Deus diz que quando
ele pensa que ele não era mais nada, agora o próprio Deus diz, agora você está no lugar onde eu quero, porque, aleluia, não é com a tua força, não é com a tua sabedoria, aleluia, não é com o teu entendimento, mas é com a minha presença. Agora o próprio Deus, ele pega a Moisés e diz, Moisés, agora você será portador da minha palavra, agora você será usado para um povo que está esquecido. Então eu tenho para mim, assim, muito claro pela palavra de Deus, que Deus chamou a mim, chamou a você para uma grande obra, mas Ele não nos chama de qualquer forma, Ele não nos chama de qualquer jeito. Primeiro Ele vai investir em nós, primeiro Ele vai nos tratar, primeiro Ele vai nos levar para o deserto. Sim, Ele nos leva para o deserto, Ele nos leva para o deserto para nós aprendermos. José primeiro foi lançado dentro do poço, aleluia, ele não chegou, ele não foi vendido direto já para aquele homem lá para a casa de Potifar, não, ele passou todo o processo, louvado seja o nome do Senhor, para depois chegar na casa de Potifar, e ali dentro da casa de Potifar começa uma história, mas uma história que também ele foi parar no cativeiro, que também foi necessário, mas, aleluias, o foco de Deus era ele chegar no palácio. Quando ele chega no palácio, ali começa a história, onde ele mesmo, aleluias, iria, aleluias, salvar a sua própria família, aos seus próprios irmãos, aquele que tinha desprezado. Então eu entendo que chamado, aleluias, é árduo, que chamado é coisa séria, que chamado dói. O profeta, ele não anda só, você não vai ver na Bíblia os profetas, ele andar com multidão, meus irmãos. Ele tem muitos amigos, profeta andava sozinho, profeta andava separado, sabe por quê? Porque, aleluia, ele precisava estar em retidão, ele precisava estar em ligação aos céus, para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor e aquilo que o Senhor tinha para falar, aleluias, com ele. É interessante que, aleluias, muitas lives a gente vê, muitas pessoas a gente vê com títulos, muitas coisas a gente ouve as pessoas falarem, e a gente fica realmente, eu fico aqui do outro lado ouvindo algumas lives, algumas pessoas falar, e eu fico perguntando para o Senhor, Senhor, verdadeiramente o Senhor está nisso? O Senhor está nesse propósito? O Senhor está, Senhor, verdadeiramente, Senhor, aleluia, na vida desse cidadão, na vida dessa cidadona, meu Pai, porque ela está falando aqui, Deus, aleluia, através da tua palavra, ela está falando, Pai, aleluia, Jesus amado, como se ela fosse o próprio Deus que tivesse, aleluia, mandado ela falar tudo isso, Jesus, porque se não for do Senhor, aleluia, certifica o meu coração, meu Pai, certifica o meu coração para que eu não possa ficar enganada. Então Deus, quando Ele levanta um homem e uma mulher para os planos dele, para os propósitos dele, vai haver chuva, vai haver tempestade, vai haver, aleluia, palavras que você não vai muitas das vezes se agradar. Neemias, ele ouviu a notícia e ele chorou. Esther também chorou, porque, aleluia, para ela ali, naquele momento, aleluia, o povo dela, havia um decreto de morte, aleluia, e quando Deus nos chama, Ele nos chama para nós entrar em lugares onde pessoas estão com decretos de morte, Ele nos chama para entrar dentro de cativeiros, aleluia, mas será que eu e você, será que nós temos ouvido a voz do Senhor, ou nós temos escolhido o lugar onde eu quero ir pregar, o lugar onde eu quero ir orar? Não, isso não é chamado, isso não é chamado, porque o lugar onde Deus escolhe para mim e para você ir, aleluia, é conforme a vontade dele, é conforme a necessidade de quem está precisando. Hoje eu vi algo muito interessante de uma irmã que ela falava assim, meus irmãos, a gente fica ouvindo muitas das vezes os irmãos pedirem ajuda, socorro, que está passando fome, que está precisando de alimento. E aí às vezes a gente escuta as pessoas dizer que Deus te abençoe, eu vou orar pela sua vida. Mas espera aí, ei, é atitude, é oração e ação, é oração e ação. Espera aí, se você tem, aleluia, a possibilidade de você ajudar alguém,
alguém, por que você diz que você vai orar para Deus enviar o socorro? Né? Para que você diz que vai até jejuar para que Deus envie, aleluia, a providência? Meu irmão, Deus chamou a mim e a você. Deus multiplica aquilo que é pouco nas nossas mãos. A palavra de Deus diz que quando o profeta chega na casa da viúva e ele pergunta ali o que é que ela tinha, ela vai abrir a boca e dizer: eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí agora ela lembra: eu só tenho somente um pouquinho de azeite. Meus irmãos, era o suficiente. Agora o próprio profeta diz: então sai e pega vasilhas emprestadas. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que Deus colocou na minha e na tua vida, Ele tem o poder para multiplicar. Irmãos, eu não sei pregar, irmãos, eu também não sei pregar, mas as palavras não são nossas, a palavra é do nosso Deus. A oração é Ele que nos inspira a fazer. A obra dele requer disposição. Se você tem disposição para fazer a obra dele, certamente Ele vai multiplicar, Ele vai abrir porta onde não tem, para que o nome dele seja glorificado. Foi assim que Ele fez quando ele, aleluia, quando Neemias sentiu ali no coração de pedir perdão, aleluia, pelas falhas dos seus irmãos, por aquela nação. Agora, aleluia, o Senhor, Ele chama a mim e chama a você, porque quando nós intercedemos, quando nós oramos, por que não pedir perdão pelos nossos irmãos? Sim, nós podemos pedir perdão pelos nossos irmãos, nós podemos dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, há uma sentença, ainda que se seja de morte, Pai, que o Senhor venha nos perdoar, nós transgredimos contra a Tua palavra, contra os Teus mandamentos, mas em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, em nome de Jesus, nos cura, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Então, este é o tempo que o Senhor está convocando, que Ele está chamando a sua igreja para um propósito. Ele está chamando uma geração que estava esquecida, meu irmão. Este é o tempo que o Senhor está pegando aquele que estava no anonimato e Ele está exaltando. É o tempo que o Senhor está pegando aquele que estava no esquecimento e o Senhor, Ele traz para que o nome dele seja glorificado. Então não espere do seu pastor que está no altar fazer a obra. Ah, mas é ele que é o pastor. Não, peraí. O Senhor chamou a mim, chamou a você para esta obra. Nós somos discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E a missão, aleluia, que Deus colocou na minha e na tua vida, nas tuas mãos, aleluia, Deus não colocou nas mãos do teu pastor, Ele colocou nas tuas. Mas por que você vai esperar o teu pastor se levantar para, aleluia, fazer quando é para você fazer? É tempos, aleluia, que o Senhor está levantando uma geração nova, uma geração ousada, uma geração que crê em milagres, porque os tempos, eles são maus e muitas das pessoas não têm crido mais em milagres. A gente passa nas ruas final de semana, antigamente a gente via, era cultos ao ar livre, a gente via as pessoas, a gente acordava com os portões cheios de cristão, entregando folheto, pregando a palavra de Deus. E hoje em dia nós não temos visto mais isso. Por quê? Os tempos mudaram, meus irmãos, os tempos mudaram, mas Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o de ontem, o de hoje e será para sempre. Por quê? Porque a palavra dele se cumpre, a palavra dele, ela é de geração a geração. Ele não muda. Então quem mudamos somos eu, é eu e você quem mudamos, mas os planos do Senhor sobre as nossas vidas, aleluias, Ele não muda, aleluias, aleluias. Mas minha irmã, peraí, se eu não quiser fazer, Ele vai deixar de fazer? Não, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Se você disser não para Ele, Ele vai levantar outra pessoa para fazer, né? A palavra de Deus, ela diz que Apolo regou, né? Paulo regou, Apolo também, né? Mas Deus é quem deu o crescimento. Então essa é a minha parte. O Espírito Santo deu o crescimento. Isso mesmo. Então, o próprio Deus é quem deu o crescimento. Então, Deus vai escolher a mim e vai escolher a você. Você é Paulo, você é o Apolo. Um planta e o outro rega. E o próprio Deus, o Espírito Santo, é quem vai dar o crescimento. Mas se eu e você não planta, como é, aleluia, que o próprio Deus vai dar o crescimento, como Ele vai dar a multiplicação. Então, eu e você precisamos nos levantar. Eu e você precisamos
precisamos nos posicionar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, aleluia, e obedecer. Eu acho muito interessante que eu estou sempre acompanhando algumas lives, e eu vejo as lives bomba de pessoas, por conta de revelação, por conta de profecia, mas quando entra alguém para pregar a palavra, meus irmãos, não fica quase ninguém. Eu fico impressionada, não fica quase ninguém, sabe por quê? É uma geração, aleluias, que não tem compromisso com a palavra de Deus, é uma geração que não conhece a palavra de Deus, é por isso, aleluias, que é fraca, é por isso, aleluias, que está caindo, é por isso que tem muita opressão, é por isso que tem muita tribulação. Por quê? Porque não examina as escrituras, não conhece a palavra de Deus, e a própria palavra no livro de João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, profeta nenhum vai ter o poder para te salvar, profeta nenhum vai ter o poder, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, para plantar dentro de você aquilo que só eu e você precisamos, aleluias, nos levantar para fazer. O profeta não vai fazer. Ele pode até ser usado por Deus, sim, mas aquilo que eu e você precisamos fazer, aleluias, ele não vai fazer por você. E o que Deus, ele espera desta geração é isso aqui, ó. O povo tem deixado de comer, o povo tem deixado de se alimentar da verdadeira palavra que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Esta é a palavra de Deus, é a palavra que nos alimenta. Meu irmão, o crente que não lê Bíblia, o crente que não examina as escrituras de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele é levado por qualquer vento, ele é levado por qualquer doutrina. Sabe por quê? Porque ele não conhece as escrituras do Senhor. Às vezes as pessoas estão pregando, eu fico prestando muita atenção, fala coisas que não estão na palavra, aí eu já fico ligado, eu falei, peraí, eu não recebo não, porque essa palavra não tem aqui, ó, dentro do livro da vida. Então, se você não conhece, como é que você vai ter o discernimento do que é de Deus, o que não é? Você precisa examinar as escrituras do Senhor, você precisa conhecer a verdadeira palavra de Deus, para que você não seja enganada, porque vai chegar um tempo, meus irmãos, que essa Bíblia que nós temos hoje, aleluia, talvez não tenha, e aí a gente temos que ter dentro da nossa mente as palavras do Senhor, guardada na tábua do nosso coração. A própria palavra no livro dos Salmos vai dizer, meus irmãos, eita Jesus, ela é lâmpada, aleluias, para minha e para a tua vida, ela é luz no nosso caminho. Então guardai as escrituras do Senhor, porque o Senhor, ele te chamou para uma obra, mas essa obra não vai acontecer de qualquer jeito. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu recebi profecia que isso vai acontecer, que isso vai acontecer, eu fico só ouvindo, e eu fico, meu Deus do céu, quando que a ficha vai cair? Eu recebi muitas profecias, mas nenhuma se cumpriu, meu irmão. Sabe quando? Enquanto eu andava conforme a minha vontade, o meu querer. Agora, quando eu me posicionei, quando eu fui examinar a palavra, as escrituras do Senhor, fui me posicionar, aí sim o Senhor começou a trabalhar por aquele plano, por aquele projeto que ele tinha na minha vida. Foi assim, aleluias, com todos os profetas. Meus irmãos, Moisés, ele é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. E Moisés, ele teve uma história primeiro de perseguição, porque quando ele nasceu já havia uma perseguição, né? Agora o próprio Deus permitiu ele ir para o palácio, para ali ele ser criado como príncipe, mas a essência de Moisés não era de príncipe. Oh Jesus, aleluias! A essência de Moisés não era de egípcio, mas sim de Israel, era um hebreu. Agora o próprio Deus, ele permite, olha que coisa linda, gente, o próprio Deus permitiu Moisés conhecer de guerra, conhecer o inimigo, morar dentro, estar dentro, conhecer tudo, para depois, louvado seja o nome do Senhor, quando ele voltou, aleluias, ele voltou sabendo até como ele ia agir, ainda que ele falasse, Senhor, mas minhas palavras são pesadas, como que eu vou falar, aleluia, eu vou falar no nome de quem? E o próprio Deus diz para ele, eu sou, você vai no nome do grande eu sou o Deus de Israel. Então, meus irmãos, que nesta tarde, meus amores, vocês fiquem com esta palavra e saibam
Que se, aleluia, vocês estiverem ouvindo muitas coisas, mas que se não estiver na palavra de Deus, não vai ter semente, não vai ter, aleluia, multiplicação. E eu creio que o Senhor chamou a cada um aqui para que, aleluia, vá e dê muitos frutos, para que vá, aleluia, e traga almas para a casa do Senhor, né? Esta foi a palavra, nem sei a hora, que Deus colocou ao meu coração, né? Eu trouxe uma palavra rápida, porque eu fico preocupada com o horário, mas que tenha chegado ao teu coração. É interessante que o significado do nome de Neemias é o Senhor conforta. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. E não foi isso que ele fez, ele não se levantou para ele levar conforto para aquele povo que estava ali já desacreditado, que estava ali se sentindo abandonado, né? Porque quando os muros caíram, meus irmãos, quando as portas foram queimadas, na mente dele, espera aí, se aconteceu tudo isso é porque Deus nos abandonou. Ei, Deus não abandona a mim nem a você, mas Ele permite situações para que eu e você abra os nossos olhos para ver o que está acontecendo ao nosso derredor. Aquilo que nós temos feito ou aquilo que nós temos deixado de fazer. E o povo aqui tinha deixado de cumprir a vontade do Senhor. Mas Deus seja louvado que tinha alguém, aleluias, dentro de um palácio, aleluias, que tinha um direcionamento, aleluias, que tinha um coração voltado para o próprio Deus. E ele agora se levanta para pedir perdão, antes dele se prontificar para uma obra. Então, antes de você se prontificar para fazer uma obra, para até uma visita, aleluia. Meu irmão, quando eu vou fazer visita, pensa que eu falo, meu Deus, eu me unjo, eu oro, eu jejum, né? Eu coloco no altar do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. E é isso que o Senhor, Ele quer de mim e de você. Responsabilidade naquilo que nós vamos fazer no nome do Deus grande de Israel, porque eu e você nós carregamos a presença, nós carregamos o nome, e esse nome tem que ser zelado, e esse nome, aleluia, ele precisa chegar, aleluia, aos cativos, aqueles que estão aprisionados. Então é por isso que Deus, ele nos chama a atenção nesta tarde, né? Mas é para que nós venhamos estar atentos de como nós temos feito a obra do Senhor, de como nós temos agido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo algo tão grandioso que Samuel, meu Deus do céu, é grandioso. Samuel, ele orava ao Senhor e ele pedia sinais para que o povo visse, não que Deus estava com ele, que ele tinha, né, que ele tinha, vamos dizer, eu sou íntimo de Deus, ainda que ele fosse, não, mas não era isso a intenção. A intenção de Samuel era que o povo visse, aleluia, que o que Deus falava através dele verdadeiramente se cumpria, e Deus estava com os olhos sobre, aleluia, todo aquele povo. Então, quando ele orava, ele pedia o sinal, Deus dava sinais, aleluia, ao povo, para que o povo visse que Deus não estava longe, mas que ele estava contemplando, aleluia, todos os seus pecados, todos os seus erros, né? Quando o povo pediu, aleluia, um rei, aleluia, o povo não estava pecando contra o profeta, mas sim contra Deus. Então, aleluia, há uma responsabilidade na minha e nas tuas mãos, né? E tem algo, né, que o Senhor, ele vai requerer de mim e de você. Então, como nós temos feito a obra do Senhor? Como nós temos agido? Aleluias! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É muito sério, meus irmãos. É muito sério as coisas do Senhor. É muito sério nós falarmos no nome do Senhor. É muito sério, aleluia, nós falarmos aquilo que Deus não mandou. Nós vamos prestar conta de tudo que sair dos nossos lábios. Então, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Não se esqueça, né? Eu tive que aprender, meu Deus e meu Pai, foi nos açoites mesmo, né? Esteja pronto para ouvir e tardio no falar. Sabe por quê? É bom ouvir, aleluias. É melhor ouvir do que falar. Oh, louvar. Tolo, aleluia, é aquele que fala.
fala, mas sábio é aquele que se cala. Sábio é aquele que se cala e tolo é aquele que fala, às vezes fala até demais. Então que nós venhamos andar em retidão, em direção e compromisso com a palavra do nosso Deus. Que nesta tarde, eu tenho uma certeza que muitas das pessoas que estão aqui ouvindo esta palavra são pessoas que Deus chamou para um propósito, são pessoas que Deus chamou para Ele colocar algo grande nas mãos, mas para isso, meus irmãos, nós precisamos andar em retidão, seguir os mandamentos do Senhor. Ele não mudou, meus irmãos, os mandamentos dele não mudou por mim e por você. Ele não mudou, ele continua sendo fiel, sendo reto, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus nós venhamos ter visão, que nós venhamos ter compromisso verdadeiramente com a palavra do nosso Deus. Para terminar, eu vou ler aqui, Stephanie, em Filipenses. Você está com a Bíblia aí, Stephanie? Tô sim, mas está longe de mim. Tá bom. Deixa eu procurar aqui. É Filipenses, capítulo 3, o verso 13 e o 14, diz assim, meus irmãos, olha o que é que Paulo fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu tem buscado, meus irmãos? Aonde está a tua visão? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu tem almejado? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, louvado, o que o Senhor ele fala é que nós venhamos esquecer daquilo que passou, das coisas que se passou, mas que nós venhamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Jesus Cristo. Então isso quer dizer que Paulo, meus irmãos, ele conhecia muito, ele era um homem sabedor, ele era um homem extremamente inteligente, conhecedor, nossa, demais. Mas a palavra de Deus diz que Paulo, aleluia, ele agora andava, mas não em retidão ao Senhor, no Senhor, mas agora ele se tornou um perseguidor. Mas chegou o dia que Deus, aleluia, ele tem um encontro com aquele homem, para que se cumprisse, aleluia, um plano e um propósito sobre a vida dele. Então nós vamos nos deparar com pessoas que podem até estar te perseguindo, mas creia que Deus ele tem o poder, assim como ele chegou na vida de Paulo, teve um encontro, ele também vai ter um encontro na vida de pessoas, através de mim e através de você. Se você estiver posicionado, se você estiver verdadeiramente ligado ao céu, à visão dos céus, o Senhor ele vai te levar para você, louvado seja o nome do Senhor, através da sua vida, você chegar a muitos Saulos que agora se transformarão em Paulo, e será através de mim, de você. A palavra de Deus diz lá no livro de Atos, que o próprio anjo chega ali através do próprio Deus para entregar uma mensagem para Ananias, para dizer que vá até a rua tal, para ir de encontro a Paulo. Quando ele ouve isso, ele mesmo vai dizer a Ananias, espera aí, tá esquecendo de quem é Paulo? Então não deve saber quem é Paulo. Esse daí não é aquele que persegue e mata todo mundo? Não. Sabe o que Deus respondeu para ele? Esse daí, para mim, é um vaso escolhido. É um vaso de honra. Então, eu e você somos um vaso escolhido. Eu e você somos um vaso de honra. E através da minha vida, através da sua vida, o Senhor, Ele tem coisas grandes para realizar. Oh, meu Deus, aleluia. Às vezes eu fico vendo, né, Stephanie? Quantas pessoas não entram na live e aí fica mandando um monte de mensagem. Irmã, ora por mim. Quando eu entro numa live, depois quando eu vou ver o meu direct, tem um monte de mensagem, eu fico boba. De pessoas, irmã, ore por mim, irmã, ore por mim. Eu falo, meu Deus do céu, peraí. Mas tinha os pastores, tinha tanta gente lá ministrando a palavra. Será que não ouviram a palavra de Deus? Meus irmãos, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Peraí, a tua oração tem poder. Eu vou te provar agora que a tua oração, ela tem poder e que o próprio Deus, ele ouve a minha e a tua oração. Isaías 65, preste atenção. Deus está
está falando com a sua igreja nesta tarde. Livro de Isaías 65, o verso 24 vai dizer isso aqui, ó. E será que antes que clame, eu responderei. Estando ele ainda falando, eu vos ouvirei. Peraí, Deus ouve o teu clamor. Deus ouve as tuas palavras. Meu Deus e meu Pai. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu vos ouvirei. Ele está dizendo o quê? Você está clamando, eu estou ouvindo. Você está falando, eu estou contemplando. Nada sai do meu olhar. Então aquilo, aleluia, que você está compartilhando com o Senhor, meus irmãos, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele usa quem Ele quer, meus irmãos. Ele usa, ele levanta a mim, levanta você como profeta, aleluias, mas a maior profecia é a palavra do Senhor. Ele levanta você e a mim com um propósito para ajudar outras vidas. Sim, ele faz isso, aleluias. Ele faz isso porque lá atrás, aleluias, o Senhor, aleluias, eu estava caída. O Senhor usou muito dos seus profetas para me ajudar. E hoje eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, das coisas grandes, das coisas profundas que Ele tem revelado, aleluia, através primeiramente da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então que em nome de Jesus, vocês possam ficar com esta palavra que Deus colocou ao meu coração. E não esqueçam, antes, aleluia, de vocês irem para uma obra, antes de vocês se prontificar a fazer uma obra, vão perguntar para o Senhor, aleluia, se é a vontade dEle, se é o querer dEle, como é que a gente temos que nos apresentar, como que nós temos que ir, qual é a forma que o Senhor quer, aleluia, que seja executada esta obra. Este é um tempo que o Senhor, Ele tem falado, estou pegando os pequenos, aleluia, e levantando, estou abatendo o grande, porque o grande acha que agora ele já é sabedor de todas as coisas. O Senhor, Ele procura o menor da casa. Dentro da casa de Davi tinha muitos filhos, Jessé tinha muitos filhos, e para Jessé, os escolhidos, os bons era quem estava na guerra, aqueles que estava como soldado, e Davi, que estava cuidando de ovelhas, era simplesmente mais um, era simplesmente um nada. Por quê? Porque cuidava de ovelhas. Aí o Senhor, Ele vai dizer, eu pego, é o menor da casa. Oh, meus irmãos, é tão lindo, porque enquanto, olha, presta atenção, Davi, sabe para que Davi servia? Para levar mantimento para os irmãos quando estava na guerra. Eita, Jesus, aleluias, meu Pai. Alguém olhava para Davi enquanto ele estava levando comida para os seus irmãos? Ó, ninguém olhava para Davi enquanto Davi estava só levando comida, levando queijos, levando, aleluia, pães. Mas quando Davi venceu o gigante, eita, Jesus, aleluia. Aí, meu Deus e meu Pai, quando Davi já se prontificou para ele enfrentar o gigante, aí todos já pararam para olhar. Peraí, quem é esse aí? Então aquele que ninguém enxergava, agora começaram a olhar e dizer, peraí, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Saiba que se você está esquecido, você pode estar esquecido pelo homem, mas por aquele que te gerou, por aquele que te deu vida, aquele que te deu vida, você jamais está esquecido. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada no teu coração. Esta foi a palavra que o Senhor me deu. Missionária Stephanie, eu agradeço a confiança, o carinho, né, seu, do pastor Renato. Eu tenho um carinho muito grande pela vida de vocês, né? E esse dia eu tava até pensando, eu falei, nunca mais o pastor Renato fez live. O que está acontecendo? A gente fica também ficando numa correria, e por conta do grupo, a gente está tendo praticamente, quando não é culto à tarde, é à noite, né? Então a gente fica aí, de dia que eu ainda estou, durante o dia, 2 dias na semana eu estou livre, aí depois tem culto à tarde. Mas Deus seja louvado por esta oportunidade e eu agradeço em nome de Jesus. Fica aí, não sai não. Eu que agradeço a Deus pela sua vida, missionária Cristina, porque Deus, Ele faz, né? Ele vem da contramão do mundo, né? Ele vem ao contrário do mundo, daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo nos proporciona, né? E Deus, Ele tem feito coisas, né? Ele tem falado. Realmente, as pessoas têm que vigiar, até nós mesmos temos que vigiar, porque
Tá se levantando muitos falsos profetas, falando coisas que Deus, ele não tá falando, né? E eu tenho visto muitas coisas durante esses dias que eu não entro em live, eu não entro. Meu esposo que entra aí na live das pessoas que ele conhece, eu não entro, eu só entro na live das pessoas que eu conheço, amigos, amigas, eu entro. Então, eu tenho visto pessoas que viraram até meme durante essa semana por causa de visão e revelação. Meu Deus. Porque pessoas aqui, pastora, que é muito, muito famosa aqui no Instagram, virou meme. Por quê? Por causa de visão e revelação, pessoas no TikTok falando coisas, entende? Muitas pessoas caindo em pecado, muitas pessoas... Eu fico aqui, eu fico falando com Deus, eu falei, Deus, o que está vendo? Senhor, o que está acontecendo? Muitas coisas estão surgindo no mundo evangélico, coisas que não era para acontecer, coisas que não era para fazer. O teu povo acha que o Senhor é um Senhor assim que não tem poder, que o Senhor é um Deus que não fulmina, que o Senhor é o Deus que não faz. Pessoas que não são temerosas, pessoas que não têm temor do Espírito Santo, daquilo que Deus ele pode fazer, entende? Muitas coisas aconteceram no nosso meio. E eu falando com Deus, que a senhora foi muito feliz de ministrar essa palavra, que a gente tem que saber aquilo que a gente é em Deus, né? E a gente tem que procurar fazer a obra de Deus com zelo. Porque a obra do Senhor, ela tem propósito. Ela tem propósito. Ela tem um objetivo para ser alcançado. Qual é esse objetivo? É o céu. É o céu. O céu, ele é tomado à força. Ninguém vai segurado no calcanhar de ninguém. Ninguém vai segurado na mão de ninguém. Ninguém. Você que tem que buscar a sua salvação, você que tem que buscar a estar cada dia em dia com Deus. A cada dia estar em dia com o céu. Porque a Bíblia diz, se Deus vier agora e pedir a minha alma e a tua alma, o que você tem para oferecer? O que você tem para apresentar a Deus? Porque igual o meu pastor ele falou na igreja, mas é uma coisa certa, a balança de Deus, ela está na sua frente. O prumo do Senhor, ela está na sua frente. Ela está diante de você. E essa balança, ela vai pesar as suas obras, aquilo que você está fazendo aqui na terra, está sendo colocado ali. Isso mesmo. Aquilo que você faz de errado e aquilo que você faz de certo. Essa balança, ela tem que estar no equilíbrio. É muito forte. Se não está no equilíbrio, muito forte. Se não está no equilíbrio naquilo, negócio que aquilo que Deus ele quer, não adianta, irmão. Não adianta você... A gente tava conversando com uma amiga, a gente conversando ontem, foi ontem a gente conversando, e ela falou para mim, amiga, a gente muitas das vezes a gente dá, e a gente precisa receber. Por que a gente precisa receber? A gente precisa que Deus fale com a gente, né, missionária Cristina? A gente precisa que Deus dê um sinal. A gente fica assim, dá um sinal disso, dá um sinal aquilo. E esses dias, por a gente não fazer live, pra gente não fazer as coisas, porque eu tava enfrentando uma guerra aqui em casa. Não guerra entre o meu esposo comigo, nem eu com ele não, tá, igreja? Vigia. É guerra assim, coisas que vêm pra cima da gente, que a gente fica triste. A gente fica assim, falando, Deus, muitas das vezes, Senhor, o que o Senhor tem para fazer? Acontece isso, acontece isso. E o Senhor falou comigo na palavra em Josué. Ele falou assim, eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo, Josué. Eu tenho dado esse povo nas suas mãos, você vai atravessar eles, eu tenho dado a terra prometida, você vai alcançar, esforça-te, tem bom ânimo, não pare, não se espante, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor ele falou comigo que está comigo. Porque eu sou o tipo de uma pessoa que não busca, como a senhora falou aí, é uma coisa assim muito, muito, muito séria, gente. Eu conheço pessoas que estão assim com a mente maluquinha de tanta visão e revelação, pessoas que estão frustradas, pessoas que se encontram estacionadas dentro de sua casa por causa disso. Porque as pessoas botam Deus no meio. Tem muita gente revoltada aí por causa de quê? Por causa disso, missionário. Porque Deus não faz aquilo que o profeta mente, falando que Deus está falando, mas não está falando nada. Entende? Aí não faz a pessoa ficar revoltada. Quantas pessoas que a gente vai evangelizar, que a gente vai falar no telefone, que pessoas vêm contra a gente, pedir oração, tão revoltada com Deus. Por causa disso aí.
Pessoas que não têm intimidade, pessoas que não têm temor, pessoas que não entregam a sua vida ao Senhor e fica fazendo coisas, fica até manchando a imagem dos profetas que são verdadeiros da casa do Senhor. Aí quando o profeta vai entregar algo de Deus mesmo, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque já está calejado de tantas pessoas falarem coisas que não é para falar. Então que a gente venha vigiar. Se você quer uma consulta, quer que Deus ele fale com você, vai para a Bíblia. Deus ele fala, irmão. Vai para a Bíblia, eu sou prova disso. Vai para a Bíblia. Porque Deus ele vai falar. Pode falar. Sabe o que está acontecendo? É que o povo está deixando de fazer isso aqui, ó. Jeremias 29, verso 12. Escute, igreja. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eita, Jesus, aleluias, meu Pai. O povo está deixando de buscar, o povo está deixando de clamar, o povo quer ouvir a voz de Deus, mas através, aleluia, dos profetas. Peraí, mas a palavra fala que eu tenho que buscar, que eu tenho que invocar o nome do Senhor, que eu tenho que buscar para que eu venha achar. Peraí, como que vai acontecer isso se eu não me prontificar a orar, a jejuar, a buscar, a interceder? Peraí, como que eu vou ser conhecido, vou ser achado de Deus? Peraí, como que eu vou achar esse Deus? É difícil, gente, a palavra está aqui, ó. A palavra de Deus, é a palavra de Deus. Muito complicado no dia de hoje. Os profetas a qual que estão ali com Deus, ele tem que se cuidar para que não caia. A Bíblia própria diz isso. Mesmo. Tem que se cuidar porque os dias são maus. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, missionário. As pessoas brincam com Deus e brincam com o inimigo ao mesmo tempo. Na mão do diabo, Deus tira, gente. Entenda isso. Na mão do inimigo, Deus tira. E mais na mão de Deus, nem oração nem jejum tira. A não ser se ele, ó... Saul caiu na mão de Jesus. Caiu na mão dele. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, se eu não me engano, que Samuel está orando por Saul. Eu acho que é 1 Samuel. Vê aí, missionário, que você está com Bíblia. Eu acho que é 1 Samuel 16. Vai dizer que Samuel está orando por Saul e Jesus já tinha escolhido Davi como rei. E ele fala, Samuel, até quando você terá dó de Saul tendo eu rejeitado ele? Não é isso? Isso mesmo. Gente, quem cai na mão de Deus e quem é rejeitado por Deus, não adianta. Deus escolhe outro. Não adianta. A Bíblia está afirmando isso, ó. 1 Samuel 16, lê lá. E Samuel, ele fica com medo de chegar até Saul e falar para ele que ele está sendo rejeitado por Deus. Já tinha sido rejeitado, ele já tinha uma pessoa para assumir o trono. Entende? Então, Deus, ele tem para fazer. Como Deus tem para fazer, Deus ele vai fazer. Mas depende de você dar espaço para o Senhor fazer e você entrar no centro da vontade dele. Jamais Deus vai dar algo para alguém e vai levantar alguém de qualquer maneira. Jamais. E é muito forte porque... Como Deus, ele conhece a mim e a você. Como ele conhece o meu e o teu caráter. Como ele conhece o meu e o teu coração. Sabe por quê? Porque quando o povo é levado cativo para a Babilônia, presta atenção. O povo não foi levado cativo todos juntos no mesmo dia. Não, foi por etapa. E a palavra de Deus diz, eu acho lindo isso, gente. Sabe por quê? Porque... Daniel, Deus pega Daniel, leva para dentro do palácio, dentro ali da Babilônia. Olha que coisa forte. A Ezequiel, ele até levou, mas Ezequiel ficou no meio do povo. Ezequiel não ficou no mesmo lugar onde Daniel estava. Ezequiel ficou ali no meio do povo, porque Deus tinha um propósito com Ezequiel ali no meio do povo. E através de Ezequiel, aleluia, o próprio Deus iria, aleluia, falar com o povo. E agora
Agora, para Daniel, o nome do Senhor ia ser glorificado através da vida de Daniel dentro do palácio, porque todos acharam que Daniel, ele ia retroceder por estar na posição, aleluia, onde Deus tinha colocado ele dentro daquele lugar. Mas Deus conhece o meu e o teu caráter. Meu Deus, aleluia, Jesus. É por isso que às vezes a gente, é forte, sabe por quê? Às vezes a gente olha, o apóstolo é tão usado, olha, a missionária é tão usada, não sei. Meu irmão, você não sabe o preço que eles pagou para ele estar onde ele está. Você não sabe do caminho que eles tiveram que passar para ele estar aí. Eita, Jesus, meu Deus, às vezes a gente vê as pessoas falando e falar, se eu tivesse lá eu ia fazer melhor. Não, meu irmão, peraí, vá devagar. Ei, Jesus. Meu Deus, é muito sério. Vá devagar, porque Deus, ele conhece a minha e a tua estrutura. O que o irmão suportou para chegar até onde ele está, talvez você e eu não suportaríamos. Daniel, ele suportou. Meu irmão, aleluias. Quem é que estava com um decreto para ser jogado dentro de uma cova? Aleluias. Eita, Jesus. E ainda assim permaneceu, aleluia, orando ao Senhor. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, na direção de Jerusalém. Olha a direção do homem, de onde ele tinha vindo, meu Deus. Ele orava com um propósito. E quando ele foi pego, aleluias, por um decreto, aleluias, que vai parar dentro da cova dos leões, ele não se desesperou, ele não falou, eu não estava orando, eu não estava intercedendo, não. Ele permaneceu aonde, aleluia, Deus tinha colocado ele. Quando ele entra dentro da cova, aleluia, Deus já tinha entrado primeiro dentro daquela cova, meus irmãos. Já tinha ali dado ordem, aleluia, aos leões, para que eles nem olhassem para Daniel, para que eles jejuassem. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, o povo fala, o 4º homem estava. Não, se fosse o 4º homem, eles tinham sido consumidos. O primeiro já tinha entrado, sabe por quê? Ele é o fogo consumidor. Eita, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é o próprio fogo e ele é fogo consumidor. É por isso que aqueles homens não estavam sozinhos, porque o próprio Deus, e ainda o rei dá decreto, dá fala, faz com que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E meu irmão, podia aquecer 14, 21, 28, muito mais. Sabe por quê? Porque o fogo era o próprio Espírito Santo. E ele é fogo consumidor. Mas para aqueles que andam em retidão, que não blasfemou, que não retrocedeu, que não desonrou o nome do Senhor, ele falou, vai entrar dentro do fogo, mas o fogo não vai te queimar. Eita, Jesus, aleluias. Ele faz isso comigo e com você, quando nós andamos em retidão. Mas para viver isso tem que andar em retidão. Meu Deus, aleluias. É forte, meu Deus, é muito forte, muito forte. As coisas do Senhor, é muito séria. É muito sério os tempos que nós temos vivido, as coisas que nós temos ouvido. Eu prezo muito pela palavra do Senhor. Eu gosto muito de entrar em live, mas eu gosto de entrar em live que tenha a palavra do Senhor, que as pessoas elas venham falar da palavra do Senhor, né? E eu gosto muito de ficar anotando, né? Tem até um pastor que chama Romerito, e irmão Romerito, e eu amo as lives do Romerito, porque é palavra, meus irmãos, é revelação na palavra, é o próprio ensinamento do Senhor. Ô irmã, peraí, mas você está menosprezando as profecias, os dons? Não, porque eu também sou usada nas profecias, meu irmão, Deus me usa muito em profecias, mas eu prezo a primeira profecia, é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nós temos que guardar na tábua do nosso coração, porque nós não sabemos os dias, o que vai acontecer. Será que nós vamos ter a palavra de Deus aqui escrita na Bíblia, meu Deus? Gente, já tem um decreto na China, não sei se vocês lê notícias, mas tem um decreto na China, uma proibição que não podem divulgar, não podem falar de religiões. E aquele que for pego, aleluias, falando da palavra de Deus, meu Deus e meu Pai, ele vai ser
aprisionado, ele vai ter uma sentença sobre a vida dele. E a gente olha aqui, e é muito forte que tem um vídeo que está circulando, aonde o Lula, ele apoia, né, essa atitude do presidente da China. Meu irmão, não estou aqui para falar mal de ninguém, não. Estou aqui para falar do que está acontecendo e que muitos têm fechado os olhos, né? Muitos estão, aleluia, com a mente em outras coisas. Espera aí, o verdadeiro evangelho é o evangelho da perseguição. Não é só não tem esse mar de flores. Tem, porque Deus, ele nos dá o alívio, o descanso, mas é guerra todo o tempo. Então, se nós temos hoje a chance, a oportunidade de examinar as escrituras do Senhor, examine, guarde as palavras na tábua do teu coração, na tua mente, no teu subconsciente, para chegar o dia de você não ter a palavra para você ler, mas ela está gravada aqui, ó, na tua mente, você declarar, porque tem até situações, meus irmãos, que a gente vive, aleluia, tem guerras que nós vivemos, que a palavra tem que estar na mente, para a gente guerrear contra as potestades, contra os principados, meu irmão, quantas pessoas com síndrome de ansiedade, depressão, meu irmão, aleluia. Às vezes as pessoas falam, não fala que é demônio, porque não é demônio. Meus irmãos, aquilo que é ruim só pode vir dele, meus irmãos. Aquilo que não presta só pode vir dele. Aleluias, aleluias, porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramindo, buscando a quem tragar, meus irmãos. Então ele não vai trazer coisas boas nem para mim, nem para você. Então se tem alguém com uma crise de depressão, com uma crise de ansiedade, meus irmãos, vamos orar, vamos jejuar, porque, aleluia, e ler, e nos consagrar e buscar na palavra de Deus, para que nós venhamos ser revestidos da armadura de Deus. Tem gente que declara Efésios 6:4, meu Deus e meu Pai, Jesus, aleluia, somente com palavras. Não, minhas irmãs, para que essa armadura venha a ser posta, venha a ser colocada sobre as nossas vidas, meu irmão, primeiro você tem que andar em retidão, ela não vai ser colocada em quem anda errado, em quem anda atrapalhado, em quem anda, aleluia, com meu Deus e meu Pai, dentro do Egito. Não vai funcionar. Você vai orar essa palavra 1000 vezes, não vai adiantar, porque as armaduras só vai funcionar para quem anda em retidão com o Senhor, porque senão não vai funcionar. Se você anda lado a lado, servindo, aleluia, está acima do muro, não sabe se desce, não sabe, aleluia, se fica em cima ou se desce, meu irmão, você está, aleluia, andando não conforme a vontade do Senhor, mas os teus pensamentos estão confusos, você anda dividido. A palavra de Deus diz que um reino dividido não prosperará, ele não subsistirá. Você tem que tomar posição aonde você quer ficar. Meu Deus, a própria palavra vai dizer, não vai dar para nós agradar a dois Senhor, porque a um você vai estar desagradando, mas agrade ao Deus de Israel, aquele que te deu a vida, aquele que enviou, que deu o seu filho naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Meu Deus, aleluia, Jesus é muito forte, meu Pai, é muito forte, é muito sobrenatural. Amém? Meu Deus, se a gente vai falando, não deixa mais ninguém falar. Tem uma irmã aqui, Stephanie, na live, que ela não me conhece, mas eu conheço ela das lives, que é a missionária Márcia. E ela está sempre nas lives do apóstolo Cleito, né? E quando ela está na live do apóstolo Cleito, eu sempre entro, porque eu já escuto, eu já acompanho as lives do apóstolo Cleito, porque eu gosto muito, que tem muita palavra. E quando a missionária entra, eu também estou sempre ali acompanhando, é mulher de Deus, é mulher que ministra a palavra do Senhor. E a gente precisa, meus irmãos, dessas pessoas, a gente precisa se conectar a essas pessoas que verdadeiramente prezam pela palavra do Senhor. Irmã, mas você está fazendo divisão? Não, meu irmão, jamais, mas, aleluia, Deus vai nos instruir, sabe o quê? Ande com os sábios e sábios serás. Agora, ande com os tolos para ver o que acontece. Então, aleluia, a gente temos que dar glória, aleluia, e honra total para o nosso Deus, mas nós temos que reconhecer os nossos irmãos que Deus tem usado sobre esta terra. E essa mulher, louvado seja o nome do Senhor, até nos louvores,
que eu vejo ela louvando os louvores tão simples, aonde eu vejo ali a própria presença do Espírito Santo. Então, que nós venhamos realmente ter discernimento. E meus irmãos, aleluias, nós temos que, aleluias, ter discernimento do que é trevas e do que é luz. O povo hoje está tudo confuso, o povo hoje está tudo atribulado. Meus irmãos, sabe o que acontece? Eu entro na live, às vezes as pessoas me chamam, nem me conhecem, eu nunca nem participei. Aí eu entrei, acho que outro dia, esses dias aí, eu entrei numa live de um pastor que me chamou, que ele dá na campanha, ele é do Rio de Janeiro. E eu entrei, que eu estou fazendo a campanha com ele, mas ele é homem sério. E quando eu entrei, ele foi orar por mim, e aí eu já entro falando, Senhor, tamo aí, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor falou assim para mim, filha, você entrou, mas você é quem vai orar por ele. E ele orou por mim, né? Eu não entro esperando revelação, eu entrei porque ele estava orando por as pessoas e ele me chamou. Eu falei, eu vou entrar que eu vou receber a oração. E aí o Senhor falou para mim, filha, você é quem vai orar por ele. E eu orei por aquele homem, orei por aquele pastor e pela noiva dele. Então, que nós venhamos ter discernimento do nosso Criador, quem é ele e o propósito que ele tem na minha e na tua vida. Amém? Tá sem som, Amém. Agora voltou. Glória a Deus. Que foi, Ana Júlia? Ai, Senhor, abençoada. Olha aí ela. Glória a Deus. A irmã me chamou, eu estava ouvindo a live de vocês, estava lendo a Bíblia, e falei, vou ver se tem alguma live, que eu estava um pouco afastada de live esses dias. A paz, Pois, glória a Deus. Prazer, esposa do pastor Renato. Deus abençoe, Pai Senhor. Tudo bem. Aqui é só o som. Tudo, a irmã falando, porque às vezes eu entro na live, às vezes é para me pegar e vai caindo. Eu falo, Jesus, o povo não gosta de ouvir eu pregando, não. Mas que Jesus vem te abençoar, tá, pastora Márcia, não é isso? Vamos orar que daqui a pouco eu tenho culto. Glória. Começa com a missionária Cristina, depois a senhora ora e ora para encerrar, tá bom? Vamos orar. Viu, irmã? Deus abençoe. Amém, minha querida. Continua deixando Deus te usar. É na simplicidade, né? Deus chama o simples, né? Deus chama aqueles que dizem, eu não sei falar. Jeremias, quando Deus chamou a Jeremias, mas logo eu. Por isso que Jeremias, a gente fala que ele é o profeta chorão, e eu acho que realmente ele é o profeta chorão de todos. Ele chorava pelos erros do povo, ele chorava as mensagens que ele tinha que entregar para o povo, que eram palavras duras, e ele chorava pelo povo, porque ele se colocava realmente como um profeta ali, sentindo a dor do outro. E hoje nós temos visto muito pouco isso, né? Os verdadeiros profetas sentir a dor do seu próximo, né? Mas a palavra do Senhor nos ensina a ter compaixão, amar os nossos irmãos como a nós mesmos, né? É mandamento. Oremos nesta tarde, Senhor Deus e Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor, palavra revelada que veio dos teus altos céus, Pai. Para o nosso dia, Pai, para nossas vidas, Pai. Direcionamento, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. A tua palavra, Senhor, é aquela que liberta, que cura, que transforma e que nos leva para o céu, Pai. Que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa, Senhor, estar curando, o Senhor possa estar libertando, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma doença alojada, aonde houver, Senhor, um diagnóstico dos médicos, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos e médico por excelência, Pai. Eu não sei da necessidade dos nossos irmãos que entrou, aqueles que saíram, Senhor, que não ficaram até o final para ouvir, Senhor, a tua palavra, Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, Senhor, alimentar a tua palavra, Senhor, ela é alimento dos céus para nossas vidas e para nossa alma, Pai. Aquieta, Senhor, tira preocupações no dia de hoje, Senhor, sobre a vida dos teus servos, meu Pai.
Pai. Papai, toda preocupação, toda notícia, Pai, que veio para trazer, meu Pai, desconforto, tristeza, oh meu Deus e meu Pai, para trazer até mesmo confusão, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, desfaz, meu Pai, porque Satanás, a tua palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e nos dar vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela vida da Stephanie, obrigado pela vida do pastor Renato, pela vida da Ana Júlia, Pai. Guarda esta família, meu Pai, guarda e preserva os teus filhos, Espírito Santo, cuida deles, vai de encontro às necessidades dos teus filhos, continua usando eles como instrumento nas tuas mãos, com sabedoria, com graça, em nome do teu filho amado, Pai. Obrigado por esta oportunidade, Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos deu hoje para estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela vida da nossa missionária Márcia. Continua usando a tua serva, Pai, como instrumento, Senhor, de bênção nas tuas mãos, meu Pai. Usa, Senhor, não é missionária, é pastora. Usa, Senhor, a pastora, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Usa ela, Jesus, nesta terra, meu Pai. Aleluia, Senhor. Ainda, Jesus amado, quando ela abria a boca somente para louvar, Senhor, aleluia, Pai, ao teu nome, que através dos louvores pessoas sejam curadas, que através dos louvores câncer venha a ser expurgado, que através, aleluia, Pai, da voz da tua filha, Jesus, que será a tua voz, meu Pai, pessoas sejam transformadas, com o mal que estiver dentro, Senhor, de pessoas, com o louvor, meu Pai, venha, meu Pai, bater em retirada, as pessoas venham a ser transformadas em nome de Jesus. Pai, eu não sei da necessidade da tua filha, meu Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, do alto da cabeça à planta dos pés da tua filha, visita a saúde dela, visita o sangue dela, nesta tarde, meu Pai, oh Jesus, aleluia, visita a coluna, Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, visita, meu Deus, o corpo físico da tua filha, tira o cansaço em nome de Jesus, meu Pai, que ela continue fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer, meu Pai, oh Jesus, aleluias, meu Pai, que ela continue nessa simplicidade, nessa intimidade, com os ouvidos sensíveis ao teu Espírito Santo, ó Pai, ah Jesus, aleluia, para o mundo hoje, aleluias, meu Pai, parece ser loucura, Jesus, aleluias, porque o povo, Senhor, aleluias, Pai, a visão está mudada, meu Pai, mas aqueles, Senhor, que anda em retidão, que anda, Senhor, ligado ao teu trono, meu Pai, não faz mais a sua vontade, não faz mais o seu querer, mas anda segundo a tua vontade e o teu querer, que a tua serva seja como uma tocha, meu Deus, aleluias, meu Pai, que onde ela for, aonde ela entrar, que ela seja, Senhor, aleluias, Pai, vaso nas tuas mãos, meu Pai, cuida da família dela, entra, Senhor, na casa, entra sobre a vida dos filhos, eu não sei se ela tem, mas Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, mas eu te peço neste dia, entra na família, ah, papai, louvado seja o teu nome, faz o teu querer, transforma, Jesus, aleluias, meu Pai, alcança, louvado seja o de perto e aquele que estão longe, oh, papai, aleluias, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e o Senhor é Deus de longe, e eu te peço nesta tarde, visita aquele que está longe, meu Pai, aquele que a tua filha, aleluias, clama, Senhor, aleluias, meu Pai, aquele que ela busca em nome do teu filho amado, Jesus, que haja transformação, meu Pai, Pai, a todos desta live, a todos que adentraram, meu Pai, abençoa, guarda, livra de todo mal, Senhor, toma minha casa, toma minha família, toma minha vida, toma os meus filhos, nos cobre com teu sangue, meu Pai, ah, papai, derrama uma gota, Jesus, uma gota do teu sangue sobre as nossas vidas e nos livra de todo mal, meu Pai, de toda ação contrária das trevas, meu Pai, eu te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o teu nome, aleluia, Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Pode ficar à vontade, pastora Márcia, pode orar. Só agradecer a Deus mesmo,
Jesus é bom, Jesus é fiel, Glória a né? Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã, continue mesmo orando por mim. Amém? Uma hora que tiver a live da irmã com mais tempo, eu dou a entradinha, eu canto um pouquinho. Amém. Em Faço nome aquilo de que Jesus. Deus colocar no meu coração. A irmã tem culto, também tenho hoje, né? Vim cuidar já da janta, agora já vai Não, adiantando. mas se Deus Mas Deus mandar a senhora falar alguma coisa, fale, fica à vontade. Quem sou eu para travar de coisa de Deus? Pode ficar à sente, vontade. sente a presença do coração, né? Aleluia. Guarda por Deus, eu creio. Aleluia por isso, né, irmãos? E Deus tem feito maravilhas, né? Eu tenho uma filha que mora um pouquinho longe de mim mesmo, tenho orado muito por ela, Deus está trabalhando na vida dela. Essa semana eu fui ao médico, com problema, a irmã orando pela coluna, com problema na coluna, e fui Meu passar no Deus. cirurgião para ver se eu ia fazer a cirurgia. Meu E Deus. graças a Deus, ele falou que eu não vou precisar de cirurgia. Ele falou que tinha uma bolinha na minha coluna, essa bolinha sumiu e ele falou, ó, tem um outro pouquinho aqui mais para cima, mas já não era no mesmo lugar. Então, eu tô vendo Deus operando aí antes Aleluia. de entrar na live. Eu falei, Jesus, toca na minha coluna, Jesus, trabalha na minha coluna. Eu vi a irmã orando. Aleluia. Pai Senhor, irmã Luciana. Aleluia. Então eu vejo, Deus está trabalhando, irmãos. Olha, na live do pastor Cleito, eu pedi para orarem pelo casamento do meu sobrinho, sabe? Já estava destruindo, o inimigo destruindo, eu estava inquieta, orando, perturbadora. Irmãos, ele mora lá em São Paulo, e para honra e glória do Senhor, eles voltaram, né? Graças a Deus, Deus está trabalhando. Então, quer dizer, continue orando, confiem, acredite. Deus é fiel, nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Às vezes choramos muito, né? Às vezes a luta vem grande, às vezes o choro vem, às vezes a implicância vem contra as nossas vidas, às vezes nos julgam, nos condenam. Mas eu quero dizer para as irmãs, perseverem, não se preocupem com as pedradas, não se preocupe com a calúnia, aleluia, com a falsidade, porque por onde vocês passarem vai ter, mas o Senhor fala nessa tarde que Ele é contigo, amém? O Senhor é com as irmãs, o Senhor tem visto a oração, tem visto o clamor, tem visto o choro pelas madrugadas, aleluia, porque tem chorado às madrugadas, porque o Senhor fala que tem chorar. O Senhor tem visto tudo. Aleluia. O anjo tem colhido as vossas lágrimas. Aleluia. Acredite. Não desiste. Continue perseverando, irmã. Francine? Stephanie, né? Stephanie. Não, da irmã. Continue perseverando na sua live. Insista, persista. Vai firme. Não desanime. Às vezes a gente ouve a coisa aqui. Às vezes a gente vê uma coisa ali. Tudo para nos abater. Mas o Senhor é contigo, fique firme, aleluia, continue, Deus é contigo, Deus entrou no teu lar, Deus mudou muita coisa dentro do teu lar, Deus deu grande vitória dentro do teu lar. O inimigo quis destruir, quis ver vocês lá no fundo do poço, mas Deus não deixou. Deus sustentou você, sustentou teu esposo. Aleluia, quando o inimigo disse, agora eu acabo com eles, agora eu vou destruir eles. O Senhor disse, não. Aí você não toca na Bandarabachandarai, porque o Senhor, aleluia, chamou vocês dois para uma grande obra, para andar junto, é para marchar junto, é para fazer junto. Às vezes vem dificuldade, às vezes o negócio é difícil, mas Deus diz, alabassubicanto, alabachandarai. Aleluia, Ele tem velado por vocês. Aleluia. E tudo, alabachandarai. Muita coisa que vocês pediram, o Senhor deu para vocês. Aquieta-te que o Senhor vai suprir, é tudo. Labandarabachandarai. Aleluia. Deus tem cuidado de ti, do teu ministério, do teu louvor. Aleluia. Deus tem te chamado. Deus tem te escolhido, Deus diz, aleluia, não vai cair, labandarabachandarai, o diabo quer te derrotar, que você não vai aguentar, que você vai cair, mas Deus diz, é Ele quem te sustenta, fique firme, continue fazendo a obra, continue visitando, continue orando nos lá.
Deus vai mover, Deus vai dar algo que tu tem pedido no teu íntimo, no teu profundo, no teu oculto e no teu escondido. Mas faça o que Deus coloca no teu coração. Aleluia, porque tu sabe quando é Deus que manda tu ir. Aleluia, então vá. Aleluia, não tema A, não tema B, aleluia, mesmo que digam, olha ali, Deus não é, labandarabachandarai, não é Deus sim, alabassubimamo, que Deus tem dito, eu sou contigo, mulher, aleluia, Deus tem dito, vou lançar por terra calúnia, rabandarabachandarai, Submanto, rabandarabassou. Deus vai pôr por terra, sabe por quê? Aleluia, Deus ouviu, labassubicanto, Deus guardou, labandarabassai, Deus escreveu, alabassubmanto. Ah, Senhor, eu não aceito isso. Deus vai te dar vitória, rabandarabassub. E quem te acusou, alabassubicanto, vai dizer, verdadeiramente Deus usa. Diz o Senhor assim, olha, tenho eu preparado para ti algo grande que tu pediu. Rebandarabassubicanto. Senhor, tá bom? Alabassubicanto, mas eu não quero assim, eu quero maior. Labandarabachandarai. Arabastuquiandalabassou. O Senhor é o Deus do profundo, o Senhor é o Deus do oculto e o Senhor é o Deus do escondido. Aleluia, ele disse, vou eu te entregar. Alabassubicanto, porque ele contempla o desejo do teu coração, e você quer pro bem, você quer para honra e glória do Senhor. Aleluia, muitos dizem que não. Quando louva, só quer se aparecer. Alabassubicanto, mas o Senhor diz, tem subido até a mim o teu louvor, tenho eu recebido. Alabassubicanto, faça o meu querer, faça da minha vontade. E digo mais, alabassubicanto, labachandarai. Às vezes o cansaço chega, labassubicanto. Às vezes, rabandarai, eu não vou aguentar, não vou suportar. Aleluia, o meu físico não aguenta, mas o Senhor tem te dado graças. Terra, alabassubicando. Sabe por quê? Alabassubicai. Quando ele te chamou, ele disse assim, a obra é grande, alabassubicando, a caminhada é grande, vou eu fazer, muitos não vão acreditar. Aleluia, no meio da tua parentela, muitos vão dizer, é ela? Labassubicanto. Mas eu disse, alabassubicai, as minhas palavras não vão cair por terra, vou eu mover. E digo mais, alabassubicanto, canta, 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 alabassubicando, porque vai chegar, você vai cantar, alabassubimando, e você vai dizer, verdadeiramente só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor diz assim para ti ainda. Quem olha para ti não vê, alabassubicanto, mas ele diz, alegra-te nessa tarde, alegra-te, filha minha, alabassubimando, porque eu vi, alabassubicai, eu vi, alabachandarai, o teu choro por dentro, eu vi, alabassubicando, a tua agonia por dentro, alabassubia, mas eu falo, minha filha, alabassubicando, quando tu disseste, me dá força, Senhor. Me dá graça, Senhor. Aleluia. Me sustenta, Senhor. Ah, Jesus, da onde eu vim? Da onde o Senhor me tirou? Quem era eu? Alabassubimanto, rabandarai. Mas eu te digo, filha, aquieta-te. Alabassubicanha, aquieta-te. Porque vou eu derramar sobre ti. Aleluia, algo, labassubicanto do alto. Aleluia, uma alegria, um gozo, labassubicanto. Aleluia, e tu vai dizer, o Senhor, aleluia, é a bandarabassúbia na minha vida. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me libertou, e pode contar
contar o que o Senhor fez na tua vida. Continue contando. Aleluia, porque Deus vai quebrar grilhões através do que o Senhor fez na tua vida, através do teu testemunho. Deus vai salvar, vai libertar, não vai se escandalizar, não. Laba submanta, porque o homem diz, vai se escandalizar, não vai, não. Aleluia, para honra, é para glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama, aleluia, se anima, te confie, espere, descanse, porque vai chegar da parte de Deus o que você pediu, o que você colocou nas mãos dele, e você acredita que ele vai te dar. Você acredita, você confia, só não sabe quando, aleluia, quando vai ser. Mas o Senhor diz, descansa, aleluia, descansa, aleluia, porque ele viu, aleluia, quando você se humilhou, quando você chorou, quando você contou com ele. Aleluia, Jesus, fica aqui comigo do meu lado. Eu vou te contar, estou passando assim, assim e assim. Aleluia, e ele ouviu a tua oração. Aleluia, ele ouviu o teu choro. Aleluia, ele viu o teu choro, ele viu a tua lágrima. Aleluia, ele diz, não é em vão, irmã. Nada que você tem feito para o Senhor não tem sido em vão. Aleluia. Tudo vai ter a recompensa. Aleluia. Mesmo quando você sobe no altar do Senhor, para louvar o Senhor, o teu coração às vezes está, só Deus sabe. Aleluia. Sangrando por dentro, angustiado. Aleluia. Um sorriso no rosto. Aleluia. Mas ele tem visto. Aleluia. Ele tem recebido. Aleluia. Como um cheiro suave o teu louvor. Alegra-te, porque o Senhor é contigo, amém? Louvado seja Deus, não ia falar nada não, tô cada vez ficando mais rouca. Amém. Aleluia, eu mas Deus aqui com meu esposo, que eu nunca vi a senhora e a senhora nem me conhece. E verdadeiramente é tudo isso aí que eu tenho pedido a Deus algo mesmo. Falei, Deus, eu quero um algo grande, porque eu sirvo ao Senhor. O Senhor me prometeu e eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não sei o momento nem a hora, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E realmente eu tenho enfrentado muitas guerras. Mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. E no momento certo, ele vai se levantar ao meu favor. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a irmã, abençoar teu ministério, tua casa. Que tudo aquilo que Deus ele colocar no seu coração para a senhora falar, a senhora vinha falar. E eu olhando para a senhora, eu via como Davi, o menor da casa. E o menor da casa, ele é honrado, né? Honrado por Deus. Né? Pelos homens, aos olhos dos homens é desprezado, mas aos olhos de Deus é grande, né? Que o Senhor venha te abençoar. Muito, 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 muito. Tá? A senhora agora pode orar, se a missionária Cristina quiser falar. Eu agradeço, tá? Sou muito grata por Deus. Ele tem usado pessoas verdadeiramente. Que eu tenho falado com Deus. Falei, Senhor, não vem, permite que pessoas que não estão com a vida no altar, pessoas que estão tudo errado com o Senhor e vêm falar algo que não é de ti. Não, quero pessoas que estão ali pagando preço ali, que verdadeiramente o Senhor na vida dele e falar aquilo que eu só falo em oculto, que nem meu esposo sabe que eu falo com o Senhor. Aleluia. Essas pessoas que eu permito que o Senhor permita até mim para poder falar. Agora, pessoas que não tem nada na vida no altar, que caem enchendo a minha cabeça de abobrinha, eu não quero isso não. Então, verdadeiramente, Deus é contigo. Pode falar. Era um dos sonhos que mais tinha vontade, era o dom de profecia, quando eu me converti, né? Mas sempre eu fui com Deus, assim, Jesus me usa no oculto, no profundo e no escondido. Porque a gente quer ser usado no oculto, no profundo, no escondido. Uma vez Deus me usou para uma irmã e ela falava assim, Deus falava que estava dando uma vitória para ela e ela, no pensamento, pensou, é tal, Senhor, tal coisa? Aí na hora Deus me usou e falou para ela, é isso mesmo, você não perguntou se é isso? É isso mesmo. Então, aí depois ela foi e contou a bênção que recebeu. Então é gratificante ser usado no oculto, no profundo, no escondido. Sou desprezada mesmo, mas eu sei que enquanto o homem me despreza, aleluia, Deus me aceita. Aleluia, às vezes eu falo, às vezes é até pra gente não ser soberba, né? Porque Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Eu não quero ser soberba, eu quero ir morar no céu. Eu vou deixar um louvor pequeno, porque eu falo assim, Deus primeiro me chamou no louvor, e se eu não louvo, não... Então eu amo louvar, eu amo adorar a Deus, eu amo servir a Deus. Isso eu amo mesmo, aleluia, glória a Deus. Como é importante, meu Jesus,
sentir Aleluia. que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Oh, glória! Meu Aleluia. servo não temas. Oh, Deus, aleluia. Não temas, mas eu te escolhi. Oh, aleluia. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar, e minha em dizer, Senhor, eu estou aqui. E sempre eu ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz, meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então. Aleluias. Traz o meu poder. E então tu verás o meu poder. Oh, E então tu verás o meu poder. Amém? Não temas, confia em Deus, porque Ele vai dar vitória. Aleluia. Eu tenho um culto hoje. Me chamaram para pregar sábado, irmãos. A irmã me chamou, eu falei, mas espera um pouquinho, que vai que a minha voz piora. Ela já fez um cartaz, eu falei, ai Jesus, como que tem? Tem nem como fugir agora. Mas antes disso, Deus usou uma irmã na live do apóstolo Cleide, falou assim, por esses dias você vai receber um convite para pregar, mas fale tudo que o Senhor te mandar. E eu disse, não falar o que o Senhor mandar. Aí esses dias eu já estava indagando, falei, Jesus falou por esses dias, eu não vi nada acontecer, Jesus. O que está acontecendo? Aí ontem eu fui lá na sede, a irmã chegou em mim. Tem culto da sua igreja sábado? Não. Então vem pregar sábado. Eu não. Aí eu lembrei da palavra falou, não é para você recusar. Então, ai Jesus, agora estou no estreito. aleluia. Então, com a palavra no meu coração que Deus colocou, falei, faz dias que eu tô com essa palavra, falei, Jesus, aonde vai ser? Falei, espero que não seja lá, Jesus, né? Tô orando a Deus para ver qual a palavra mesmo vai ser essa, porque era, até quando cocheareis em dois pensamentos? Eita, falei, Jesus do Deus. céu. Aí você fala a mesma coisa, eu falei, Jesus, né? Mas estou orando a Deus para ver se vai ser essa palavra mesmo, ou se vai ser em outro lugar. Então, os irmãos orem por mim, né? Eu sei que Deus está na frente, aleluia, e Deus é fiel, Deus abençoe cada um dos irmãos. O pastor Renato mandou para mim aí, Salmo 122, eu vou ler. Amém, irmãs? Deus abençoe, irmã Stephanie, Deus abençoe sua vida, amém. Seus filhos, seu ministério. Irmã, amém. O profeta, quando chegou ali na casa da viúva, e ele procura o que ela tem, ela fala que não tinha nada, né? E aí ela lembra, mas eu tenho um pouquinho de azeite. E esse pouquinho que é o suficiente para Deus fazer um milagre na minha e na tua vida. Vai ter dias que parece que a gente não tem força. Parece que a gente não tem nem mesmo palavras. E realmente, as nossas palavras não servem não, só as do Senhor. Porque as nossas tem hora que é meio confusa. Tem hora que a gente quer falar o que a gente quer. E aí, quando a gente decide falar o que a gente quer, não dá muito certo. Aí a gente precisa realmente ser direcionada pelo Senhor. E ela fala, não tenho nada não tenho nada. Só me sobrou dívida. Só me sobrou dívida.
E naquela época era duro, minha filha, porque os credores, eles pegavam o que você tinha. Se era o filho, eles levavam para ser escravo, né? Então, quando ela fala, mas eu lembrei que eu tenho um pouquinho de azeite. Ele fala, é o suficiente para jorrar milagre dentro da tua casa. Então, é quando nós achamos que nós estamos fracos, é quando nós achamos que é muito pouco que nós temos, que é o suficiente para Deus. Sabe por quê? Deus, ele não precisa nem da minha e nem da nossa sabedoria e nem da nossa força. Porque tudo vem dele, tudo vem dele. Tudo vem dele. E quando nós achamos, por isso que a palavra fala que nós venhamos diminuir para que ele venha crescer. Ao tempo inteiro a gente não está orando, a gente ora, Senhor, que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer. Então é quando nós achamos que nós não temos nada que ele vem. Foi o que a Stephanie falou aqui sobre Josué. Josué, quando ele se viu ali para ele estar ali no lugar de Moisés, ele se desesperou, porque ele achou que ele não estava preparado, né? Mas é o próprio Deus que nos prepara, e ele diz, somente se esforce, tenha de bom ânimo, porque eu quem farei através de ti, eu quem usarei, eu que levantarei. Então, você tem o suficiente. Esse pouquinho de azeite aí, que parece às vezes ser tão pouquinho, né? E aí quando a irmã abre a boca, até se surpreende. Fala, meu Deus, onde que estava tudo isso, Jeová? Que eu achei que eu não tinha nada. É verdade. Não queria nem abrir a boca. Aí o Senhor diz, sabe o que acontece? É quando nós reconhecemos que a nossa dependência não é nossa, mas a nossa dependência está nele. A nossa dependência total está nele, né? Eu acho muito interessante quando as pessoas contam testemunho que não tinha nada em casa e que foi orar ao Senhor. Não tinha nada para tomar café, não tinha nada, não tinha almoço, não tinha nada. E quando elas terminam de orar, alguém bate na porta. Eu já vivi isso. De alguém bater na porta, no teu portão, e Deus trazer a providência. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Esse é viver verdadeiramente na dependência do Senhor, né? É isso que ele faz na nossa vida. Ele transforma o pouco, irmã Márcia, no muito, para a honra e glória do nome dele. Você acha que não tem pessoas que sempre falam, quero ver o que é que ela vai falar hoje? Quero ver o que é que ela vai dizer hoje. Só quero ver o que é que ela vai ter para trazer hoje, porque todo dia tem uma coisa. Agora vamos ver se hoje vai ter alguma coisa. Aí Deus fala, ela não tem nada mesmo não, dela mesmo não, mas eu sou tudo. Ah, Jesus, aleluias, meu Pai. Eu sou tudo. Como é bom a gente saber que a gente não tem nada, irmã Márcia. E quem tem é Ele, quem faz é Ele. Nós só somos instrumento, canal de bênção nas mãos dEle. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E tudo é para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Amém? Amém, amém. Amém. Que Vamos Deus te orar com a abençoe. pastora Márcia? Sim. Orar. Para encerrar? Sim. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus amado, Jesus querido, queremos te agradecer, Pai, Obrigada, por Pai. essa tarde maravilhosa, Obrigada, por essa oportunidade, Jesus. Senhor. Aleluia, ter me dado de conhecer as tuas filhas, Senhor. Obrigada, Pai, Jesus. te agradeço pela dedicação Obrigada, da Pai. live, Obrigada, por esse Jesus. projeto, Obrigada, pela Pai. vida da irmã Obrigada, Stephanie, Senhor, pelo Espírito ministério Santo, dela, pela seu presença, lar, Jesus, casamento, os pela filhos, pela vida da nossa tua irmã, Senhor. Que o presença, Senhor venha abençoar Jesus. cada uma delas, Senhor. Venha suprir a necessidade de cada uma delas, tanto material como espiritualmente, Pai. Aleluia, Senhor. Jesus, eu abençoo cada um nessa live, Senhor. Eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu profetizo porta aberta, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo, Pai, retorno para a tua casa, aleluia, desviados voltando para a tua presença. Pai, eu profetizo libertação de vícios, Pai, eu profetizo a vitória em nossas vidas, eu profetizo a tua unção, a cura e a libertação em nossas vidas. Senhor amado, Senhor querido, que nós venhamos estar cheios do azeite, aleluia, na direção do teu Espírito, Senhor. Jesus, obrigado
Obrigada pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigada pela tua presença. Te agradecemos nessa tarde, Senhor. Te louvo, te exalto, porque o Senhor é lindo, é fiel e porque o Senhor nos amou com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos. Oh, Aleluia. Deus, O Senhor obrigada, nos viu, Pai. o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou. Obrigada, Deus, Aleluias, em Pai. nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado Obrigada, pelo carinho de Pai. vocês, por participar comigo. Os irmãos da live que ficaram comigo até aqui. Tá? Jesus te abençoe. Amém. Um A final paz de do semana para Senhor. vocês. Final de semana não, né, gente? Já vai entrar no final de semana. Tá? Jesus abençoe. Amanhã já é sexta. A Amanhã paz, que já é Deus sexta. abençoe a Passou todos. rápido, né? Deus abençoe. Tchau, gente. Fica na paz. Amém. Fica na paz. Que Deus abençoe. Amém.